E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio. Olha, neste conteúdo de agora temos temas importantes, muito importantes para conversar. Primeiro, eu quero conversar sobre Santiago Rodrigues. Eu acho que já está na hora dele ganhar uma sequência nessa ponta esquerda do Botafogo. Eu acho que o Santi está na hora de dar uma sequência para ele no lugar do Cuiabano. Vou conversar com vocês sobre isso. Eu acho que o Santi já está na hora de ganhar uma vaga nesse time titular do Botafogo, ganhar uma sequência para poder mostrar o seu potencial. Vou tentar explicar, vou tentar conversar tudo que está passando na minha cabeça em relação ao Santiago Rodrigues para ver se vocês concordam comigo ou não, tá? E para fechar, claro, vamos falar sobre tudo que aconteceu na noite de ontem. O Nottingham Forest da Inglaterra tá vindo com tudo para cima do Botafogo, né? Proposta para o Igor Jesus, proposta para o Jair. A mesma equipe, o Nottingham Forest da Inglaterra, fez proposta pelo Igor Jesus, fez proposta pelo Jair, o zagueiro, e está sondando a situação do goleiro John. Então a gente vai conversar sobre isso, principalmente sobre Igor Jesus, que parece que pode estar na reta final da sua passagem aqui no Botafogo. Dificilmente depois do Mundial o Igor Jesus vai continuar, não por conta dele, né, porque ele quer ficar, mas é muito dinheiro, empresários, o Botafogo precisa vender jogadores, faz parte do processo também. Enfim, então a gente vai conversar sobre isso. Santiago Rodrigues já está merecendo uma vaguinha nessa ponta esquerda do Botafogo e vamos conversar sobre essas propostas. Mas antes, peço para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, primeiro eu quero falar sobre Santiago Rodrigues. Foi contratado a peso de ouro no Botafogo, praticamente uma contratação de quase 100 milhões de reais. Santi, uruguaio, 25 anos de idade, jogava na MLS, números bem interessantes, jogando lá nos Estados Unidos. O Botafogo vai lá, contrata por um valor alto, mas eu sempre falei aqui no canal, cara, o Santi não é aquele jogador acima da média que talvez o John Textor tenha prometido. A gente não sabe se o John Textor prometeu jogadores acima da média ou se ele estava falando de aquisições. Se ele estava falando de aquisições, 4 grandes aquisições, o Santi é um deles, porque na parte financeira ele custou muito dinheiro ao Botafogo. Agora, se o John Textor estava falando de jogadores acima da média para o futebol brasileiro, eu acho que o Santi ainda vai ter que mostrar isso dentro de campo. Mas falando sobre o Santi, até aqui, ele tem 7 jogos com a camisa do Botafogo, nenhum gol, nenhuma assistência. Lembrando que o Santi, ele se lesionou na partida contra o Bragantino, no Campeonato Brasileiro no Namibia Bichedi, ficou um tempinho fora. Depois, ele fez um trabalho específico ali para melhorar a parte física. Quando o Santi chegou naquele amistoso contra o Novo Horizontino, eu fiz lives e vídeos aqui no canal. Falei, gente, uma coisa que me chama a atenção no Santi, eu tô achando ele muito franzino. Ele é um jogador muito franzino. Mas é franzino mesmo ao extremo, tá? Eu achei ele muito magrinho, cara. Muito. E olha que o Almada era franzino, o próprio Arthur, né? O Arthur é meio fortinho, mas é baixinho também. Mas o Santi, ele me assustou um pouco. E eu falei isso aqui na época, lá naquele amistoso contra o Novo Horizontino. E realmente, depois dessa lesão, ele fez um trabalho específico em relação à parte física. Ele aprimorou um pouco essa parte física, tá bom? Agora, falando sobre Santiago Rodrigues e esse time do Botafogo, tá na hora de dar uma sequência para ele. Qualidade técnica, ele tem muita. O Botafogo, nesse momento, tá tendo que improvisar o Cuiabano na ponta esquerda. Cara, gratidão ao Cuiabano, quebrou um galho, ajudou.
Mas, cara, não tem sentido você gastar um dinheiro que você gastou no Santos para você botar Cuiabano de ponta esquerda. Detalhe, o Cuiabano ele tá jogando no sacrifício. Ele deu uma entrevista, ele falou que jogou contra a Universidade do Chile pela Libertadores com muita dor na lombar. Então, assim, a gente vê que o Cuiabano tá cansado, tá no sacrifício, tá jogando todos os jogos. O próprio Alex Telles. Então, já tá na hora do Cuiabano e o Alex Telles, eles precisam revezar entre eles na lateral esquerda. Um jogo tu bota o Alex Telles, no outro jogo tu bota o Cuiabano, porque eles estão muito cansados e eles são laterais, cara. O Cuiabano, ele tá quebrando um galho na ponta esquerda. Então, é muita loucura você insistir nessa situação, porque se um dos dois estourarem, ou se o Cuiabano ou se o Alex Telles acabar estourando, a gente só vai ficar com um lateral esquerdo. Por quê? Porque o Marçal não dá para contar com o Marçal vive machucado. Então o Botafogo tá indo muito no limite. O Renato Paiva tá indo muito no limite com o Cuiabano, tá indo muito no limite com o Alex Telles e não tem necessidade. Eu acho que o Santi Rodrigues, o time do Botafogo com Santi, Savarino, Arthur e Igor Jesus, ficaria um time mais efetivo e ficaria um time bem interessante com esses jogadores. Eu acho que tá na hora do Santi ganhar essa vaga. Tem que ter uma sequência, tá? No primeiro jogo, no segundo, se não for tão bem. Tu tem que insistir, porque qualidade técnica, cara, ele tem muita. O Santi Rodrigues, falando sobre qualidade técnica, ele é muito bom jogador, a gente sabe disso. O que ele precisa? Confiança. O que ele precisa seria um time mais interessante, seria um time até mais efetivo. Por exemplo, com o Santi, a gente vê que o Santi tá querendo, a gente vê que o Santi tá com vontade, a gente vê que o Santi melhorou essa parte física. Cara, vai ser um time ali, cara, mais controlador, né? Vai ser um time mais com a bola no pé, talvez vai ser um time menos arranque, talvez. O time vai ficar ágil, até porque ele não é lento, o Arthur também não é lento, enfim. Mas vai ficar um time ágil, mas não tanto veloz como o Botafogo joga nesse momento com o Cuiabano. Mas vai ser aquele time que vai controlar mais a bola, né? Vai ficar com a bola no pé, menos trocação, porque hoje o Botafogo é muita trocação, principalmente jogando no estádio Newton Santos, é muita trocação, é muita transição rápida, é muita força física, não tem aquele jogador para segurar a bola, acalmar o jogo. Então o Santi entrando nesse time no lugar do Cuiabano, vai ficar um Botafogo mais com a bola no pé, um Botafogo um pouco mais controlador. Então eu acho hoje muito interessante você fazer um quarteto com Santi, Savarino, Arthur e Igor Jesus. A gente agradece o Cuiabano, quebrou um galho, mas eu acho que está na hora do Cuiabano revezar na lateral esquerda com Alex Telles. Claro, cara, assim, o Cuiabano, a gente sempre soube, né? O Cuiabano, ele é um jogador que precisa de espaço para correr. Só que o Cuiabano ele começou a fazer sucesso na ponta e os adversários já perceberam. O que os adversários estão fazendo? Os adversários estão tirando o espaço do Cuiabano, porque já perceberam que o Cuiabano está fazendo sucesso como ponta, então os adversários começaram a tirar esse espaço dele e ele precisa de espaço para correr. Por exemplo, o Cuiabano nesse momento, ele já não é mais aquele elemento surpresa, sabe? Então assim, eu acho que você pode utilizar o Cuiabano de ponta em casos extremos. Um jogo mais físico, mais pegado. Aí você dá para entrar com o Cuiabano ali, porque eu acho que com o Santi vai ficar um time com mais qualidade, um time um pouco mais solto. Até mesmo pra gente melhorar jogando fora de casa também, que é o principal. Até que dentro de casa a gente vai bem, o problema tá fora. Então a gente precisa de um time um pouco mais solto. Por exemplo, o Botafogo pega o Santos domingo, é uma defesa totalmente bagunçada. O sistema defensivo do Santos é uma bagunça, cara. Tu botar um quarteto com Santi, Savarino, Arthur, Igor Jesus, cara, assim, é muita qualidade, um time mais com a bola no pé. E como eu disse, na lateral esquerda você vai revezando. Bota o Telles, no outro jogo tu bota o Cuiabano, que esses caras estão precisando de um descanso, porque estão jogando todas. Então hoje o meu quarteto seria Santi, Savarino, Arthur e Igor Jesus. E agradeço ao Cuiabano por ter quebrado esse galho na ponta esquerda. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos conversar sobre propostas do Nottingham Forest pelo Igor Jesus, Jair. E tá sondando também o goleiro John, fica aí, já volto.
Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, vamos lá. O Nottingham Forest, ele fez uma proposta pelo Igor Jesus, informação do Vene Casagrande, de 20 milhões de euros, 129 milhões de reais. Saíram informações que as negociações poderiam estar avançadas, faltando apenas o ok do jogador, mas não é bem assim, tá? Por quê? Porque o Botafogo, o próprio Igor Jesus, os empresários estão olhando também para o mercado italiano, os empresários do Igor Jesus estão aguardando propostas também da Itália. Então, o Botafogo nesse momento e o Igor Jesus, eles não têm pressa para fechar qualquer negócio, até porque eles sabem que depois do Mundial, talvez o Igor Jesus possa ficar muito mais valorizado do que está agora. Então, o primeiro ponto é esse. Existe a proposta do Nottingham Forest por esses valores, 20 milhões de euros, 129 milhões de reais, mas a negociação ainda ali, eles estão conversando. O Botafogo, eu acho que o Botafogo não vai se precipitar e fechar nada agora, porque talvez eu acho que o Botafogo pode até esperar o Mundial. Mas no Mundial pode acabar se queimando, perdendo valor, porque talvez no Mundial o Botafogo vai tomar goleadas, PSG, Atlético de Madrid. Cara, esses olheiros, esses caras, eles conseguem olhar individualmente os jogadores, tá? Se o Botafogo não for bem no Mundial, mas esses caras sabem identificar e eles sabem analisar individualmente. Então isso não me preocupa não. Vai perder o valor um pouco no Mundial se o Botafogo chegar lá e passar vergonha, né? Coisa que a gente não quer, mas a galera fica preocupada com isso. Eu não acho que não, porque os caras já avaliaram, já sabem a qualidade do Igor Jesus e sabem analisar individualmente. Então, esses são os pontos. Agora, uma coisa que chama atenção, o Nottingham Forest, ele está disposto a pagar isso praticamente à vista. E isso aqui é assustador, né? Os caras estariam dispostos a pagarem praticamente 20 milhões de euros, 129 milhões de reais, à vista. Eles pagariam ali praticamente quase tudo à vista e faltaria uma pequena parcela que seria quitada ainda em 2025 e o Igor Jesus sairia depois do Mundial. Então, o Botafogo nesse momento acredita, essa informação até do jornal Lance, o Botafogo acredita que propostas maiores e melhores possam surgir depois do Mundial, tá bom? Agora, além do Igor Jesus, eles fizeram uma proposta também para o zagueiro Jair. Informação do TF, o Jair que chegou no Botafogo no começo do ano por 89 milhões de reais vindo do Santos, naquela troca com o Tiquinho Soares, tem 20 anos de idade, é titular do Botafogo, 16 jogos com a nossa camisa. Outro detalhe, eles consultaram também valores pelo goleiro John. Então o Nottingham Forest da Inglaterra, que fez até uma boa temporada esse ano na Premier League, ficou na parte de cima da tabela, proposta pelo Igor Jesus, estão conversando, proposta pelo Jair, coincidência ou não, o Botafogo está contratando vários zagueiros e a gente estava achando isso estranho, então isso aqui explica muito, né? Porque o Jair também tem proposta e eles sondaram valores do goleiro John, mas ainda não avançaram em nenhuma proposta pelo goleiro. Olha, dando minha opinião, cara, é claro que a gente como torcedor, a gente não quer as saídas do Igor Jesus, principalmente. Eu não queria que o Jair saísse agora, eu queria ver mais do Jair no Botafogo. Agora, cara, vamos refletir. 129 milhões de reais, 20 milhões de euros no Igor Jesus. Será que é pouco mesmo? Eu tô vendo a galera falando, é muito pouco. Cara, ele já tem 24 anos de idade. O Igor Jesus, ele já tem 24 anos de idade. E detalhe, essa equipe pagando praticamente à vista, o valor cai um pouco. Poderia ser 25 milhões de euros, mas como eles vão pagar praticamente à vista, o valor cai um pouco. E a gente sabe que o John Textor está precisando de dinheiro, a gente sabe que o John Textor está precisando vender jogadores, até mesmo para ajudar o Lyon, isso não é segredo para ninguém. Então eu tenho dúvidas se é pouco mesmo, se não é. Por exemplo, o Botafogo não consegue vender quase ninguém bem para a Europa na história. O Botafogo ainda precisa vender jogadores para a Europa, estourarem lá, para depois começar a vender um pouco mais caro. Por que o Flamengo vende caro?
por conta do Paquetá e por conta do Vinícius Júnior. Então o Botafogo precisa passar por esse processo também. O Botafogo precisa revelar jogadores, mandar para a Europa, estourarem na Europa, para depois a gente começar a vender um pouco mais caro também. Por exemplo, o Almada. Quando o Botafogo contrata o Almada, o Botafogo contratou por 20 milhões de euros. O Almada é mais novo do que o Igor Jesus e o Almada é campeão mundial com a Argentina. O Almada, quando vem para o Botafogo, ele ganhou a Copa do Mundo para a Argentina. Então, assim, e os valores são os mesmos. Então, cara, eu tenho sérias dúvidas se os valores são poucos mesmo. Enfim, já tem 24 anos de idade. E o Jair, cara, na minha opinião, se for para negociar o Jair, tem que ser no mínimo 30 milhões de euros. Para mim, o Jair vale no mínimo 30 milhões de euros. Então, se a gente juntasse aqui 30, vamos supor, tá? 30 milhões sou eu que estou deduzindo, tá? 30 milhões no Jair, 20 no Igor, cara, 50 milhões de euros. Daria para o John Textor fazer um estrago aqui no Brasil. Daria para contratar vários jogadores livres no mercado, pagando luvas. Agora, se for só para fazer caixa, se for só para ajudar o Lyon, aí estamos ferrados. Então vamos aguardar. Proposta pelo Igor Jesus, proposta pelo Jair. Eu, particularmente, as informações que eu tive, eu acho que o Botafogo não vai fechar nada agora. Eu acho que o Botafogo vai esperar o Mundial. Eles vão ver outras propostas acontecendo para tomarem uma decisão depois do Mundial. Eu acho que o Botafogo, não sei, né? Vai que acontece aí, mas se acontecer vai me pegar de surpresa, porque se o Botafogo fechar contrato agora, enfim, eu acho que isso vai ficar para depois do Mundial, porque o Botafogo espera propostas melhores aí pelo Igor Jesus, e se caso negociar o Jair, vamos prestar atenção por quanto que o Botafogo vai negociar o Jair. Isso aí é uma coisa para a gente prestar atenção também, beleza? Então, acho que eu falei tudo, minha opinião. Vamos ver se tem mais algumas informações aqui sobre essa situação, mas eu acho que eu falei mais ou menos tudo que eu penso e tal, porque tem um debate aí também. É muito barato, 20 milhões de euros no Igor Jesus, muito barato. Sei, cara, tem 24 anos, gente. Quando a gente contrata o Almada campeão mundial, a gente contrata por esse valor, cara. O Botafogo ainda precisa de um processo para vender bem, precisa revelar jogadores lá fora estourarem. Então, assim, não sei se seria barato mesmo, como a galera tá achando aí. Enfim, mas o Jair, se for para negociar o Jair, tem que ser no mínimo 30 milhões de euros. Vamos aguardar aí atualizações sobre isso tudo. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fiquem com Deus. Boa sexta-feira, tudo que for saindo aí relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus, boa sexta-feira, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.